Olá, investidores, esse é o programa semanal de renda fixa. Hoje eu passo um pouco do cenário econômico, como esse cenário vem afetando os títulos públicos. Depois eu falo da carteira efetivamente para essa semana, o que a gente acha mais interessante para compor uma carteira de título público. Por último, eu dou uma dica sobre o mercado de renda fixa, explorando um pouco mais sobre esse mercado para vocês. Então, no primeiro slide, vocês podem perceber que coloco os três principais indicadores. Acho que não mudou muito o cenário econômico. O mercado espera uma inflação próxima de 4% esse ano e no próximo, com uma inflação baixa, considerando o histórico brasileiro de inflação, conforme eu sempre comento com vocês. Com essa inflação baixa, a taxa de juros também deve ficar num baixo patamar. A gente agora está no menor patamar da história, em 6,5%. Deve atingir algo próximo de 7%, segundo o mercado. E no ano que vem deve subir para próximo de 8%, muito por conta do cenário fiscal, conforme eu comento com vocês, que acaba afetando a curva de juros, e também por uma possível retomada mais forte da economia. Com relação ao crescimento econômico, acho que a notícia é positiva, um crescimento próximo de 2,5% nesse ano e no próximo, depois de 4 anos de crescimento bastante fraco, além da recessão que tivemos em 2015 e 2016. Então, uma notícia positiva com relação ao crescimento econômico. Também comento com vocês que o crescimento econômico vem sendo a principal notícia positiva, a expectativa de crescimento econômico. Com esse cenário, o que a gente acha interessante para compor uma carteira de título público para essa semana? A gente continuou com uma carteira mais conservadora, 50% em Tesouro Selic, que é aquele título pós-fixado, ele rende exatamente o que varia a Selic ao longo do seu investimento. Ele ainda não tem o risco de taxa de juros, que conforme eu sempre comento com vocês, é o risco mais importante para ser considerado quando a gente investe em título de renda fixa. Então, você não tem o risco de taxa de juros e ainda você ganha no possível aumento da taxa de juros ao longo do tempo, que é o que o mercado está esperando atualmente. Então, esses dois fatores fazem a gente considerar 50% da carteira em Tesouro Selic para essa semana e os outros 50% em Tesouro IPCA 2024, que é o vencimento mais curto disponível. Ele te protege da inflação no médio prazo, porque a inflação, conforme eu comentei no slide anterior, deve ser baixa no curto prazo, mas no médio prazo é sempre uma incerteza. Então você se protege até 2024 e ainda ganha o juro real atrativo, se a gente considerar o juro real ao redor do mundo. Tem países com juro real próximo de zero, até juro negativo em alguns países. Então você ainda, quem poupa, quem investe na moeda brasileira e quem consome principalmente na moeda brasileira, se beneficia desse juro real mais elevado. Então, o juro real hoje está próximo de 4,3%, você ganha esse juro real próximo de 4,3% e se protege da inflação no médio prazo. Por isso que a gente considerou os outros 50% da carteira e Tesouro IPCA 2024. Com relação à dica de renda fixa da semana, quais os cenários para 2019? Então, quando a gente pensa em renda fixa, a gente sempre tem que linkar com a curva de juros. E acho que o grande motivo aí para um possível deslocamento da curva de juros será o cenário fiscal. Então, principalmente a reforma da Previdência agora no curto prazo. Se a gente tiver uma reforma da Previdência bastante interessante, que resolva os problemas fiscais de curto e médio prazo, principalmente de longo prazo, eu acho que o título pré-fixado de longo, principalmente o longo, pode até fazer algum sentido nesse momento, mas esse cenário é bastante arriscado, porque pode ter muita volatilidade aí ao longo do tempo. E o outro cenário é exatamente esse que eu comentei, de maior volatilidade, uma reforma fiscal de curto prazo mais tímida, podendo impactar a curva de juros, nesse cenário que é um cenário possível, e como a gente está aqui indicando o título de renda fixa, a gente parte do pressuposto que o investidor de renda fixa é mais avesso a risco, então a gente prefere o cenário mais conservador, que é justamente esse, que pode ocorrer alguma volatilidade ao longo do tempo por conta do cenário fiscal, impactando a curva de juros, por isso que a gente prefere essa carteira mais conservadora, conforme eu comentei, mais alocada em Tesouro Selic, que é pós-fixado, e Tesouro IPCA, que é um juro real, mais a proteção da inflação.
Esse foi o vídeo semanal de renda fixa, espero que tenham gostado e bons negócios.